Hoje é 3 de setembro de 2020, conforme promessa que este escriba fez. Nós temos agora um correspondente em Londres, na terra dos fantasmas nobres, que usava aquelas espadas enormes, escudos e lanças, dos quais o escriba tem um monte deles, tudo pequenininho, miniatura, porque eu sempre fui apaixonado por esses romances de capa e espada, as mulheres lindas, aquelas coisas dos romances do passado. Então, nós temos um correspondente em Londres, que é Caio Viana de Moraes de Freitas Alves, com dois nomes ilustres, mas ele quer ser chamado nessa conversa somente de Caio Viana de Moraes. E Viana de Moraes é sobrenome de um amigo muito ligado a mim. Eu sou um sobrevivente, uma espécie de fantasma da ópera. Porque os meus amigos se foram. Viana de Moraes foi um dos maiores criminalistas que o país teve. Uma criatura extraordinária. Eu me lembro sempre dele porque, às vezes, quando eu falo, eu ponho a mão assim. Viana de Moraes só falava olhando para baixo, mas ele olhava para baixo de propósito, para ninguém saber o que ele estava estipulando internamente, para levar os adversários na conversa. Caio Viana de Moraes estava na Inglaterra até dias atrás, e agora eu o pego na Polônia. Viajou, o rapaz, aproveita as oportunidades. Mas ele tem uma preferência pela Polônia também, porque tem um amor muito antigo na Inglaterra, né? Que o carregou a Polônia e depois vai voltar. Então, Caio Viana de Moraes está na Polônia hoje conversando com este escriba. O Caio, você me diga, como é que você foi parar na Inglaterra, em Londres? É? Eu sempre tive um respeito muito grande pelo direito que se chama o Common Law, que é a alternativa ao direito germânico. E aí tinham as duas possibilidades de conseguir estudar direito nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas por ser a origem do direito Common Law à Inglaterra, eu tive a preferência pela Inglaterra. E também toda a tradição, que eu acho que nós vamos conversar hoje, toda a tradição que eles têm aqui na Inglaterra é maravilhosa em relação ao direito. E isso me atraiu bastante. Pois então, quando surgiu essa ideia de nós fazermos essa crônica recíproca, provisoriamente fixada por nós de 15 em 15 dias, por aí, quando surgiu essa perspectiva, nós tínhamos que dar um nome a essa estipulação. Nós já temos outros departamentos nesse site, por exemplo, Ponto Final. Nós temos uma figurinha chamada Joseph, o cigano, é uma figurinha terrível, de vez em quando apronta. Né? E precisávamos criar um logotipo para esse novo departamento que nós vamos instalar hoje. E me veio à cabeça aquela peruca que os ingleses usam tradicionalmente, e faz muito tempo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E em inglês é the wig, é isso? The wig, a peruca. E nós temos um filósofo que talvez você conheça, porque você
verseja muito na internet brasileira, chamava-se Ariano Suassuna. Sim. E Ariano Suassuna dizia o seguinte: eu chamo copo de copo, não chamo copo de glass. Então, copo para mim é glass. Então, o nosso título é The Wig, mas quando nós falarmos dele, nós vamos falar a peruca, em homenagem ao Ariano Suassuna e a brasilidade dele. Você me conta, porque eu tenho muita curiosidade respeitante aos costumes internacionais, não só no direito, não, mas até em relação às vestes femininas, coisa extravagante. Sim, sim. Pensar-se em como as mulheres se vestem aí fora, mas é Sim. uma habilidade que pouca gente conhece, não é? Você perguntar a um brasileiro como é que uma mulher árabe se veste, ele não sabe, precisa saber. Verdade, verdade. Concorda comigo? Concordo. Então, nós precisamos saber como surgiu na Inglaterra a peruca. Conta para mim. Basicamente, no século XVI, XVII, era muito popular usar a peruca por uma questão não só de moda, mas uma questão de preservar seu status na sociedade. Muitas pessoas ricas acabavam contraindo sífilis e outras doenças onde precisava de antibióticos que faziam com que o cabelo caísse, e um monarca francês não pode sair sem cabelo às ruas para falar com o povo. Então, inventaram essa peruca, e que foi trazida para a Inglaterra da França, e foi também muito útil por causa dos piolhos e percevejos que tinham naquela época por conta de má higienização e tudo mais. Então, era algo que foi tomado por toda a civilização na época e acabou entrando nas cortes do país inteiro. Então, advogados começaram a usar, e no final do século XVII, por ali, começaram a deixar de lado a peruca no mundo normal, mas os advogados continuaram a usar a peruca. E assim seguiu essa tradição até hoje. Recentemente, não precisa mais usar a peruca em cortes civis, só na corte criminal. Nem a Suprema Corte usa peruca ou a beca, mas só os advogados criminais e juízes de altas cortes e cortes menores também. Você já tem peruca? Não, eu ainda Você não. já ganhou uma peruca? Não, ainda não. É? Eu ainda não tenho. Porque aqui no Brasil, quando a gente se forma, é como na primeira comunhão, né? Na primeira comunhão, os adolescentes ganham a roupinha branca, etc. As meninas ganham rosas, não é? E nós, advogados, usamos a beca. Sim. Aqui no Brasil, nós ganhamos uma beca. A minha, eu não ganhei. A minha, eu subtraí. Eu tenho até hoje, faz 60 anos, que nos julgamentos importantes eu ponho aquela beca velha, que eu palmeei, porque estava abandonada. Eu não posso ver uma figura dessa abandonada num canto. Sim, sim. E eu perguntei de quem é, ninguém se apresentava para usar aquela farda. Eu peguei a peruca, eu peguei a beca para mim e
Depois você vai falar bastante ainda. Mas depois, anos depois, eu vi que aquela beca tinha uma identificação de um professor emérito aqui da universidade. E mandei um recado para eles. Vocês deixaram essa peruca abandonada, mofando, no fundo de um armário da OAB. Sim. Agora ela é minha e eu não devolvo mais. Então, você vai ter a sua peruca. Sim. Não é? Quando é que você se forma? Aqui, basicamente, tem etapas para conseguir virar um advogado certificado. Nós fazemos 3 anos de bacharelado e depois do bacharelado a gente vai para o que eles chamam da parte vocacional do curso inteiro, que seria aprender o direito mais aplicado. Então, nós aprendemos mais como, por exemplo, as regras de processo penal, de processos civis, de direito de propriedade, tudo mais aplicado, mais específico. E depois desse ano, aí você precisa fazer, dependendo do advogado que você quer ser, 2 anos em uma firma ou 1 ano em um escritório de o que a gente chama de barrister, né, que é o advogado que faz a sustentação oral. Quem é o criminalista? Quem é o criminalista mais importante da Inglaterra hoje, advogado? É difícil porque, como eles trabalham aqui, tem essa divisão entre os 2 advogados. O solicitor, que seria o advogado que faz o litígio, e, por outro lado, você tem o advogado que faz a sustentação oral na corte e dá conselhos mais especializados. Então, um cliente, ele entra em contato com o solicitor antes, e aí esse solicitor, ele que vai fazer o contato com o barrister, que é o que faz a sustentação oral. E aí tem esse contato entre o cliente, um advogado e aí o segundo advogado. Então, o jeito que os advogados trabalham aqui não é muito individual. Então, não tem muito um advogado que seja um dos maiores criminalistas aqui, mas sim firmas que são as firmas mais usadas para crimes mais complexos e etc. Mas os criminalistas aí, eles, como aqui, precisam falar razoavelmente bem, não? Sim, sim. São faladores. São, especialmente porque aqui é um sistema adversarial, que a gente chama, né? Que é basicamente um contra o outro, o promotor contra o advogado de defesa e os 2 batalhando ali na corte. Então, os 2 falando constantemente, um contra o outro. Pois então, mas eles devem ser metidos também, não? Porque o criminalista é muito metido. Você vai ser criminalista. Os criminalistas brasileiros são os reis da cocada. Na Inglaterra também, devem virar como pavões na corte, não é? E usando a peruca. Sim, sim. É? Eles são vistos mais como, como eu posso dizer, eles são vistos como os vira-latas. Então eu sou um vira-lata à via de aposentadoria. Eles são muito espertos. São espertos, né? Metidos. Nós temos aqui você sabe, aquela beca velha que eu tenho aí faz 60 anos, que eu uso sempre. Às vezes a minha mulher em casa diz: Paulo Sérgio,
manda lavar essa beca, porque está cheia de suor. Eu digo, não, isso aqui é sofrimento. É, E ela tem fantasmas dentro dela, deixa. Mas nós temos colegas aqui que vão a Roma. Você conhece a Itália, não? sim, sim. Lá em Roma, perto do Vaticano, existe uma loja especializada em batinas, Uhum, que lá é a terra dos padres, né, das sim. freiras, etc. Batinas e becas. Uhum. E nós temos colegas ilustres aqui que vão especialmente Ó, à legal. Itália para mandar fazer aquelas becas todas cheias de veludo. E Sim. aí a gente vai brigar. Eu com aquela minha beca cheirando a suor de morto, já. E os caras com aquela batida toda esquisita. O seu avô, um dia teve uma briga dessa com um companheiro nosso que estava com uma toga desse Ó, tipo, toda refestelada, cheia das gabriolas. O seu avô deu uma ralada nele no júri. Daí, quando terminou, o seu avô ganhou, o velho Viana de Moraes ganhou o júri, olhou para o colega e disse assim: bonita beca. E meteu o cliente do outro na cadeia. Mas isso é importante. A peruca é muito importante para nós dois, porque ela vai ser o símbolo das nossas conversas. Você falou em piolho, falou na doença venérea do século, não é? sim, Lá sim. atrás, no século XV, XVI, XVII, século XVIII, e era a sífilis, aquilo fazia o cabelo cair, porque eles não tinham antibiótico, era mercúrio na veia. É, Né? E era uma espécie de HIV moderno, sim, sim. porque, se a memória não me falha, Balzac Uhum. tinha, Gauguin, Aham. Modigliani, os grandes pintores da, Sim, autores, pintores. daquela tríade secular tinham esse negócio, que era muito fácil também a contração disso aí. E a sífilis era uma geratriz paralela da necessidade de se usar a peruca. De Wig, Voltaire, Sim, todo mundo que se prezava lá atrás tinha esse tipo de problema. E o sim. piolho e traça, porque Ah, tá. esse pessoal lá atrás usava muito veludo, não, pelugem de animais, não é? Verdade, né? É, e aquilo, com a falta de higiene que vicejava, achava inclusive que a peste era transmitida pela água, então não tomavam banho. É. Eles tinham alguma dose de razão, hein? Porque se você examinar a Paris Uhum. do século 17, 18, aquilo era um monturo só nos esgotos, né? Sim, Ratos, ratazana, piolho, traça, sim. aqueles bichinhos todos que estavam por lá e ainda estão por aqui, porque a peste bubônica matou 75 milhões de chineses, Hum. ela era transmitida pelas pulgas. Sim. Então você já vê que a origem da nossa, Peru. essa cabeleira que se usa aí na Inglaterra é uma origem populista, né? Sim. Mas vamos e venhamos. Você deve se formar o ano que vem? Ah, sim, eu preciso fazer
curso vocacional para virar um barrister. E aí, depois que eu fizer o curso, aí eu ganho a peruca. Só que Então nós vamos fazer. É, o problema aqui é que a gente ok. não ganha a peruca. Você precisa comprar e normalmente Pois são então nós vamos fazer um compromisso inicial agora na nossa primeira locução dupla. Quando você se formar e tiver direito à peruca, sim. ontem, você não leu o Estadão aí, não? O Estadão é muito metido. Afirma que os brasileiros que estão na Inglaterra recebem o Estadão na porta junto com o cachorrinho. Oh, Você recebe o eu Estadão não, em eu Londres? não recebo. Eu não recebo. Então é mentira deles, mas eles dizem que os brasileiros em Londres recebem o É, Estadão na porta de casa. Mas eu li anteontem uma notícia no, no Estadão, até dita por um médico ilustre que se chama Silvano Raia. uhum. O Silvano Raia afirmou que até o fim do século os seres humanos vão viver 110 anos. 110. E a gente torce para ele ter razão, né? Porque eu Sim, estou com 85 já, né? Você daqui a uns 3 anos se forma e vai ter direito a peruca. The Wig. É? Então, como o Silvano Rai afirmou que nós vamos viver até os 110, eu vou ter só mais uns 3 anos de expectativa e espero manter, se não a minha saúde física, pelo menos a racionalidade psíquica ainda, para lhe dar essa peruca de presente. Eu vou lhe dar The Wig de presente e nós vamos filmar a sua formatura, você vai filmar isso aí, não Sim. é? E a peruca pode ser adquirida em Londres, não? Claro. Sim, são lojas especializadas. Eles fazem investimentos para advogado. Fabricam em crina de cavalo até em cabelo humano também, né? O cabelo humano não usam mais. Usavam muito mais no século XIX, lá até o século XIX ainda faziam. Mas hoje em dia É. não tem mais pelo humano. Porque também Pois então, tinha problema de espalhar piolho por causa da peruca também. nos séculos passados, os costumes ingleses e franceses, principalmente, eram muito curiosos, porque no enlace dos jovens príncipes que precisavam gerar filhos para a formação de herdeiros do trono, não é? Os jovens iam para os ambientes, os quartos adequados aos esponsais, e a corte toda ia junto. Sim, Aí os nubentes iam tecer as atividades adequadas à formação do herdeiro do trono. A corte se mantinha pundorosamente com as portas fechadas, vai todo mundo escutando. E, se houvesse sorte, se eles fossem competentes, eles fariam um herdeiro para o trono da Inglaterra ou para o trono da França. sim. E aquilo era piolho para todo lado. Uma pandemia. É? Uma pandemia. Os piolins visitavam as alfombras reais com bastante habilidade e competência. São coisas muito sérias que, no fim das contas, evoluem para a tragicomédia também, não é? Verdade. E para
A tragédia. Você já visitou a Torre de Londres? Já visitei uma vez, quando eu vim para. É? Precisa licença para subir lá? Não, é engraçado porque lá eles mudam o que você pode visitar lá. Então, tem vezes que você vai que você vê uma coisa, tem vezes que você vai e você vê outra. Então, eles escolhem onde eles abrem, mas Mas faz você, anos que eu já não visito. mas você já foi lá. Já fui lá. Você visitou o cárcere lá? Como é que é? Porque São, aquilo já abrigou, inclusive, Mary Stuart, né? sim, são masmorras. Sim. Usavam lá, a torre é famosa porque usavam lá muitas formas novas e francesas também, mas normalmente inglesas, formas de tortura. Então, Por equipamento de exemplo, tortura. Por exemplo, um que se chamava The Rack, que seria uma cama meio, mas que te estica e basicamente quebra seus ossos e tudo. com E roldana, né? sim, Sim. sim. Maçanetas. Pois Mas então, planeta, sim. pois é. E essa câmara onde ficou aprisionada Mary Stuart, Sim. ela é em pedra por dentro? Como é que é? Como é que era? Eu nunca Era vi, empedrada? sim, eu nunca vi onde ela ficou encarcerada. Ah, nós sabemos a história dela de ser encarcerada e decapitada de uma forma brutal, mas eu nunca consegui ver onde ela ficava, onde ela foi encarcerada. Porque, porque, pelo que eu me lembro, eu escrevi um livro sobre tortura Sim, há uns anos atrás. Escrevi, não. Ana Maria Babete, minha primeira mulher, que era mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, escreveu, e eu pude acabar esse livro com ela. uhum, E se a memória não me falha, as mulheres daquele tempo usavam cabelos longos sim, e, às vezes, elas ficavam carecas, calvas, por causa das pulgas e piolhos também, não? sim, Usavam peruca. Mas Mary Stuart foi presa, segundo eu me lembro, de ter estudado ou lido isso em algum lugar, ela foi presa durante muitos anos. E quando chegou a hora da decapitação, os nobres eram decapitados a machado ou a espada, sim, com preferência pelo machado, pela acha, que era pesada. Era privilégio deles morrerem pelo machado. E era preciso cortar o cabelo das condenadas, sim, porque o cabelo fininho como ela atrapalhava, inclusive na França, a guilhotina. sim, sim, Não é? Aqueles mártires franceses que foram executados em Paris pela guilhotina, todos eles tinham os cabelos cortados, ressalvado um deles que resistiu e resistiu valentemente. Eu vou morrer de cabelo comprido. Deu um jeito de fazer um coque que usam até hoje por aí, né? É? é, Então, são 10 horas e 31 minutos. As nossas crônicas serão de 30 minutos, que nós já ultrapassamos. Nós vamos ficar agora na sua apresentação ao nosso público, que é um público muito exigente, viu? Às vezes o pessoal diz, ô Paulo César, você está enlouquecendo. Eu digo, não, faz tempo.
mas gostam muito. Então, nós vamos editar esse nosso vídeo, a nossa conversa. Vou publicar isso hoje mesmo, depois de editado direitinho. E vamos marcar outra conversa nossa para de hoje a 15 dias. Tá bem, Caio? Tá De bem. hoje a 15 dias, às 10 horas. Dia 18. Esse seu cavanhaque está bonitinho, mas se você fosse meu assistente, eu diria, tira essa trolha aí, porque Eu vou tirar, vou tirar. cara limpa. A mulher gosta de cara limpa também, viu? Eu era experiente nessas coisas. Tá bom, Caio? Tá A bom. mamãe deve estar escutando você aqui, papai também, viu? Sim. E vamos conversar bastante, vamos dar muita risada, porque na próxima vez você vai falar muito. Ok. Eu vou falar muito pouco, tá bom? Tá bom. Um abraço a você e fica a promessa. Um Eu abraço. prometo viver o tempo suficiente para lhe dar a peruca.